Olá, seja bem-vindo à segunda aula da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Eu sou o professor Wellington e estou acompanhando você durante esta disciplina. Hoje vamos falar um pouquinho sobre gestão do orçamento da produção de materiais e vendas. Trata-se de uma peça orçamentária muito importante, tá? Porque a partir dela, ou seja, dessa projeção de demanda, nós podemos calcular então qual será a produção necessária, qual será o volume de vendas que a empresa irá obter, e dessa maneira podemos então ir elaborando os demais orçamentos que a empresa necessita. Por isso então é uma das peças orçamentárias, não é, que é elaborado logo de início. E então nós vamos verificar algumas técnicas, alguns métodos para se elaborar então esse orçamento de produção e vendas. Vamos dar uma olhada nos detalhes da aula, então vamos lá. Muito bem, temos aqui um resumo, da nossa aula de hoje, mas o nosso convite ao estudo, ou seja, a gestão do orçamento de produção de materiais e vendas. Então, ao final dela, você terá conhecimento sobre o conceito de orçamento, quando é que estamos falando realmente de orçamento, as formas de previsão, as técnicas que são empregadas, como é que nós trabalhamos essa questão de prever o que vai acontecer lá na frente, no futuro, como é que nós mantemos uma certeza maior sobre isso. E a questão das restrições. Existem diversas restrições que afetam a questão da produção, a questão das vendas, e elas devem ser consideradas, então, na elaboração deste orçamento. Então, o conceito e os cálculos da média e da média móvel são alguns dos conceitos que vamos aprender hoje e em que situações nós podemos aplicá-los. E também um modelo de regressão para previsões orçamentárias, suas aplicações e forma de cálculo. Então, quando nós trabalhamos essa questão mais estatística, nós aplicamos bastante a estatística para trabalharmos esses conceitos, esses métodos de previsão. É muito importante termos em mente qual das técnicas estatísticas nós vamos realmente trabalhar. Em que situação ela se aplica? Uma média simples já é possível? É melhor usar uma média móvel, ou até o caso de uma média ponderada? Será que podemos trabalhar apenas com uma correlação? Ou é necessário chegarmos ao nível de fazermos uma regressão linear? Então veja que para cada caso, para cada necessidade, vamos empregar uma técnica diferente. A questão aqui, basicamente, hoje é entendermos esses conceitos. Em que situação vamos utilizá-los? Normalmente, as empresas já dispõem aí de softwares, ou de uma outra maneira de cálculo, um sistema, muitas vezes um ERP, que já possui essas funcionalidades de cálculo embutidas nas suas rotinas. Então, o importante hoje, já frisando no começo da aula, porque o professor tem umas fórmulas ali que assustam. Vamos ficar tranquilo, meu caro aluno. Vamos entender o conceito. Quando aplicar, quando utilizar, em que cenário seria mais adequado utilizar, por exemplo, uma regressão ou apenas uma média, ok? E aí sim, vamos ver as fórmulas e resolver as nossas situações, problemas. Por falar em situação, problema, vamos verificar a nossa situação geradora de aprendizagem? Vamos lá. Bom, alguns conhecimentos prévios que são necessários, o planejamento orçamentário, cenários financeiros e planejamento financeiro, que esses conhecimentos então vão se acumulando ao longo das aulas. E agora sim a nossa situação geradora de aprendizagem. Bom, a empresa que vamos trabalhar hoje é a Mãozinha Limitada. É uma empresa fabricante de luvas, então ela está aí na área de confecções e também é um produto muito vendido em algumas lojas de calçados também. Então, tem uma certa diversidade de empresas que vendem o produto. O proprietário, o Sr. Billy Paul.
E existe a possibilidade, então, de expansão das vendas da empresa no futuro, né? Uma vez que está havendo aí um certo planejamento de investimentos na região onde a empresa está instalada, né? Então, o proprietário da empresa ele está desnorteado, né, com relação à previsão de vendas, ou seja, como fazer essa previsão de vendas? Como calcular quanto realmente vai aumentar as minhas vendas ou vai diminuir as minhas vendas? Então ele precisa muito desta informação. E sim, ele precisa muito porque é a partir dela que definirá o nível de produção, a compra de matéria-prima, né? Então, sem essa informação de qual é o volume de vendas que será realizado, fica difícil planejar a produção, planejar a compra de matéria-prima, a contratação de recursos humanos e as diversas outras providências que devem ser tomadas. Então, diante dessa situação, ele contratou, né, você para desenvolver esse trabalho. Então, você deve aí ajudá-lo a prever, né, qual é o volume de vendas que a empresa terá nos próximos períodos. E essa é uma atividade muito importante aí no processo de planejamento, porque se esse número for muito bem definido, todo o planejamento que dele decorre é mais assertivo. Isso quer dizer, tem mais chances de realmente acontecer aquilo que está planejado. Se houver muitas falhas nesse planejamento, né, nessa etapa do planejamento, todas as outras peças orçamentárias que vêm na sequência podem ficar aí com um grande nível de incerteza, né? Porque se não está vendendo todo aquele volume que estava previsto de vendas, então está começando a sobrar materiais no estoque, né? Não temos todo aquele volume de contas a receber, por exemplo, que se estava esperando. Então a empresa começa a ter uma série de dificuldades, porque ela se preparou para aquele volume de vendas e se aquilo não ocorre, se aquele volume de vendas não ocorre, a empresa começa a ter dificuldades. Muitas vezes aí nós precisamos aí revisar, né, o planejamento para adequar a nova situação. Ok? Muito bem, vamos agora então à nossa primeira situação problema. Vamos lá? Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Vamos aos detalhes então da nossa primeira situação problema. Muito bem, então temos algumas premissas dos cenários econômicos, né? O mercado regional, aqui dados do mercado de calçados, né, da região onde a empresa está. Bom, um cenário otimista. O preço de venda seria 40, uma inflação prevista de 9%, o volume de mercado seria de 900 mil pares e o crescimento da economia está previsto em 4%. Um cenário neutro, também conhecido como moderado, o preço de venda seria de 30 por peça, né, por par, a inflação prevista em 10%, o volume de vendas em 750 mil pares e a economia cresceria 1%. E no cenário pessimista, que seria, vamos por assim dizer, a nossa pior possibilidade, né, a pior alternativa, uma inflação prevista de 11%, um volume de vendas de 560 mil pares no mercado e um crescimento na economia negativo de 1,5%. Bom, o senhor Billy Paul, então, ele solicita saber a projeção de vendas futuras da Mãozinha Limitada. Para esse proprietário dá a você a missão de elaborar o quê? O orçamento de vendas da empresa. Ou seja, com base nesses 3 cenários, quanto a empresa vai vender? E ele pede então que seja elaborado isso para os 3 cenários, né, distintos. Muito bem.
Então precisamos elaborar aí o orçamento de vendas. Então, o orçamento de vendas ele reflete o quê? As vendas, é importante frisarmos, né, projetadas. É uma visão de futuro, é uma expectativa, é um volume de vendas esperado. A empresa vai se preparar para esse volume de vendas, né? Então, para um determinado período orçamentário. Então, tipicamente, as informações são fornecidas tanto em valor monetário, qual é o volume, né, em reais, em dinheiro, que será vendido, tá? E isso nós chamamos de orçamento de vendas. E quando isso ocorre em unidades, qual é a quantidade? Porque o pessoal da produção, eles precisam saber a quantidade de itens, tá? O pessoal do financeiro quer saber em valor monetário, mas os encarregados da produção querem saber em quantidade de unidades. Então, esse é o que nós chamamos de orçamento de faturamento. Está previsto o faturamento de, sei lá, X mil unidades, por exemplo, ok? Então, o orçamento preciso de vendas é a chave de todo o processo de elaboração dos orçamentos. É muito importante essa questão. Temos que definir uma técnica de previsão aqui que seja muito adequada ao contexto, né? Ou seja, a realidade da empresa, a realidade do mercado, aos dados que temos disponíveis, né? Pois todas as outras partes, ou seja, todas as outras peças orçamentárias, dependem do orçamento de vendas. É aquilo que queremos dizer quando dizemos se essa parte do orçamento não for muito bem elaborada, todas as outras etapas ficam comprometidas. Então é muito importante, nem que seja necessário utilizar mais tempo para se elaborar essa parte do orçamento, mas termos ali uma projeção muito correta do volume que é possível, né, ser vendido, da quantidade que é possível ser vendida para o período que se está projetando. E aí sim se consegue estruturar a empresa, né, para obter, né, para atingir o objetivo que está sendo traçado, né, que está sendo efetivado aqui, que é vender a quantidade que está sendo estabelecida. Ok? Vamos retornar ao quadro, vamos lá. Então, muito bem, já entendemos a importância desse orçamento, né? Então, o orçamento de vendas, ele ajuda a determinar quantas unidades precisarão ser produzidas. Porque se eu vou vender uma certa quantidade, eu tenho que produzir essa determinada quantidade, né? No caso de uma empresa industrial. Então, isso levará a empresa a elaborar o orçamento de produção, que é uma consequência também do orçamento de vendas, né? E que será usado para determinar o quê? Os custos de produção. Uma vez que eu sei quanto a empresa vai vender, quantas peças ela tem que produzir, tá? Então eu já tenho o orçamento de produção. Eu já posso estimar qual será o custo de produção dessas peças. Então, veja que um orçamento é consequência do outro. Incluindo, então, quanto vai precisar de matéria-prima direta, quantas pessoas serão necessárias, então o custo da mão de obra direta e outros custos gerais de produção. Então, tudo que será realmente necessário para se produzir. Então, métodos de previsão. Nós podemos ir verificando quais são mais adequados ao contexto, né? Podemos iniciar, por exemplo, um método não estatístico. Não vamos usar a estatística. Então, podemos utilizar aqui uma combinação das opiniões dos supervisores de venda ou uma combinação de opiniões aí dos executivos. Obviamente, não que essa alternativa deva ser descartada logo de imediato. Não. A experiência das pessoas que trabalham na área, que conhecem o setor, ela é muito importante, tá? Mas precisamos refinar isso, porque eles podem também ter uma certa subjetividade nessa avaliação. Nós precisamos verificar se, pelos cálculos, pela estatística, aquele volume que eles estão apontando de venda, se aquilo realmente se confirma. Então, aí se utilizam os métodos estatísticos, né? Então, o método do ritmo econômico é o que nós chamamos de análise de tendências. Com base nos períodos que foram, né, qual é a tendência
para os próximos períodos? O método de sequência cíclicas, ou seja, uma análise de correlação, ou seja, quais fatores estão correlacionados aí à minha projeção de vendas? Ou ainda, analogias, né, mais específicas. E temos algumas técnicas com finalidades específicas, tá? Então, análise da indústria. Ou seja, a indústria, nós chamamos aquele setor onde a empresa está inserida. Por exemplo, no caso de uma fábrica de luvas, ela está inserida, por exemplo, na área têxtil, né? Então, a análise dessa indústria, como está essa indústria? Então, análise por linhas de produtos. Tá? Então, a indústria seria têxtil, produtos seriam as luvas e a análise de usos finais de produtos, ou seja, como é que está o ciclo de vida desse produto? Como é que está? Ele está em introdução no mercado, ele está em maturidade, crescimento, está em declínio? Né? Perdão, em que situação está, então, esse produto? E uma combinação de métodos. Podemos combinar, então, métodos não estatísticos, com finalidades específicas. Ou seja, aqui, o que o Padovese está nos dizendo, o autor Padovese está nos dizendo, é que para cada caso, né, tem que ser analisado o que é viável ou não de ser utilizado. Não há, assim, exatamente uma fórmula, uma maneira única de ser feito, de ser elaborado o orçamento de vendas. Bom, fatores internos que afetam, então, o orçamento de vendas. A capacidade produtiva da empresa. Internos, querendo dizer, ocorre dentro da empresa, né? Então, a capacidade produtiva da empresa. Quantas unidades ela consegue produzir? Então, ela consegue atender a essa expectativa que está sendo elaborada? A estrutura administrativa, né? Vamos entender por aqui também a questão. A empresa tem área comercial, a empresa tem mais áreas de apoio que consigam atender a toda essa expectativa? Habilidades especiais, ou seja, a empresa tem gestores, tem pessoas que consigam realmente executar essas atividades, né, se preparar para esse volume. E recursos, então, financeiros. Tá? Qual é o volume de dinheiro que será necessário para movimentar toda essa capacidade produtiva, toda essa estrutura, todo esse pessoal que estará envolvido? Os fatores externos, né? Bom, demanda. Demanda é uma expectativa de quanto realmente será comercializado naquele setor desse determinado produto. Tá? Então, a empresa, normalmente, ela vai ficar com uma parcela dessa demanda, que é a demanda que cabe à empresa, né? Porque ela está competindo no mercado. Então, a demanda ela pode ser trabalhada no quesito de essa é a demanda total de mercado, e temos também a demanda específica da empresa, ou seja, quantas unidades ela vai vender nesse contexto todo. E isso é uma questão externa, não depende muito das questões, das decisões dos executivos da empresa. Né? São fatores externos, a demanda pode aumentar ou diminuir. Custos de distribuição também é um fator externo. Eles também podem aumentar, podem diminuir, a empresa pode precisar rever aí a sua estratégia de distribuição. Como é que nós fazemos para o produto chegar até o nosso cliente? Então, da fábrica para o atacadista, do atacadista para o lojista. Políticas com fornecedores. Então, como é que a empresa lida com os fornecedores? É uma questão, muitas vezes, externa, porque os fornecedores, muitas vezes, já há uma política estabelecida. A empresa tem que, muitas vezes, apenas se encaixar, não é, nesse contexto. E os concorrentes também é uma questão externa. Os concorrentes podem entrar aí com um novo produto ou podem iniciar uma campanha de marketing, uma promoção mais agressiva de vendas. E isso também é um fator externo. Isso independe, né, das decisões dos executivos, dos gerentes da empresa. Bom, fatores podem ser agentes, né, que venham a restringir o orçamento de vendas, pois tanto um quanto o outro oferecem, né, condições que limitam as previsões de venda. Então veja que esses fatores que foram colocados, tanto os fatores internos quanto os fatores externos, eles podem
podemos ter ali uma projeção de aumento ou de diminuição, num cenário mais otimista ou mais, né, pessimista. Mas a questão é que esses fatores vão restringir o orçamento de vendas, né? Eles vão definir aí um limite até onde a empresa realmente vai conseguir atuar. Muito bem. Então, destacando algumas informações importantes. Então, você recebeu essas informações. A inflação prevista de 9%, 10% e 11% de acordo com o cenário. A taxa de crescimento de mercado é 4%, 1% e menos 1,5%. As vendas de mercado, né? A demanda de mercado, 900 mil pares, 750 mil pares, 560 mil pares. E o preço de venda 40, 30 e 20. Basicamente aquela informação que já verificamos no início da situação problema. Resolvendo então a nossa primeira situação problema, vamos primeiro para o cenário otimista. Tá? Alguns autores, tá? Aqui vamos abrir uma questão, né? Alguns autores vão dizer que para elaborar então esse orçamento de vendas com base então, nos cenários, você deveria primeiro calcular o neutro, o que nós chamamos de moderado, e a partir dele ir evoluindo. Outros autores já dizem que se já há, né, números estabelecidos para cada cenário, deve-se então utilizá-los. A questão é verificar qual é a linha que será seguida, né, e então se elaborar as peças orçamentárias. Mas existem essas duas situações. Você pode tanto calcular primeiro o neutro e depois calcular o otimista e o pessimista a partir do orçamento do cenário neutro, ou você já pode, então, com os dados disponíveis, já ir calculando, então, cada cenário de maneira completamente isolada. Isso vai depender muito do tipo de informação que você tem disponível, ok? Vamos retornar ao nosso quadro, então. Então, ao cenário otimista. Bom, no cenário otimista, as vendas seriam de 900, mas há uma projeção de aumento no mercado, né, na economia, de 4%. Então, podemos projetar 936 mil. A participação da empresa é de 10%. Tá? Então, no cenário atual, a empresa iria vender 90 mil pares. A R$ 40 cada um, 3 milhões e 600 mil de faturamento. 90 mil pares a R$ 40 cada par. Já nessa projeção mais otimista, a empresa continuaria com 10% do mercado, então ela passaria a vender 93.600 pares. O preço também seria um pouquinho maior, porque ele vai aumentar numa projeção de inflação então, de 9%, então ele iria para 43,60. Então 93.600, que é a nova expectativa de venda, a 43,60, que seria o novo preço para os produtos, a empresa teria um faturamento de 4 milhões e 80 mil, então, no cenário otimista. Tá? Então, relembrando, a taxa de inflação prevista é de 9%, que foi que aplicamos para corrigir os preços, e a taxa de crescimento é de 4%, que foi utilizada para corrigirmos, então, o volume de vendas no mercado. Esse volume está em unidades. Por enquanto, isso está sendo projetado em unidades e depois nós calculamos o faturamento, então, já em valores monetários. Já no cenário neutro, tá, a variação é muito pequena. Então, o cenário atual seriam 750 mil pares. Como vai haver um crescimento de apenas 1%, 757 mil pares. Participação da empresa continua sendo de 10%. Então, 75 mil unidades na situação atual, 75.750 na projeção do cenário neutro, né? Vamos apenas aplicar sobre o novo volume a ser vendido. O preço do produto de R$ 30 ele passaria para 33, porque há uma expectativa de inflação no período de 10%. Então, o preço de 30 mais 10%, R$ 33. Bom, o faturamento que estaria previsto em 2.250.000, 75 mil unidades que a empresa vai vender a R$ 30,
2.250.000. Agora, vai para uma projeção de 75.750, porque é o novo volume a ser utilizado, com o preço já reajustado, então R$ 33,00. Temos ali, então, uma projeção de faturamento de 2.499.000. Então, inflação de 10% e a taxa de crescimento foi utilizada de 1%. E no cenário pessimista, nós temos 560.000 pares que seriam vendidos na situação atual. Mas haverá um decréscimo, haverá uma recessão. E esse volume irá diminuir 1,5%. Então, no cenário pessimista, de 560.000 pares, o mercado vai vender 551.600 pares. A empresa continua mantendo lá a sua participação de mercado, em 10%. Então, de 560.000 pares, agora ela vai vender 56.000 pares. A R$ 20,00 cada um, a empresa vai faturar 1.120.000. Na situação projetada já, com a nova situação econômica, nós teríamos 551.600 a quantidade a ser vendida. Como a empresa tem 10% disso, 55.160 pares a serem vendidos. O preço também será reajustado, só que agora em 11%, que é a nova expectativa de inflação. Então o preço vai para 22,20. 22,20 vezes 55.160 pares, a empresa iria faturar então 1.224.552. Então veja que no cenário otimista, como ficaria então a composição de faturamento da empresa. Então veja aqui, uma vez que trabalhamos os três cenários, o cenário mais otimista, o cenário neutro, um cenário mais pessimista, basta agora a diretoria analisar então qual é a probabilidade um pouco maior de cada um desses cenários e resolver então qual é o cenário que eles vão utilizar, como é que dali para frente será utilizado a demanda que será utilizada para o restante das peças orçamentárias. É dessa maneira então que nós trabalhamos com os cenários. Obviamente que dentro de uma questão mais flexível, de um orçamento mais flexível, a empresa já sabendo dessas possibilidades de mercado, ela também já se prepara. Caso ocorra uma mudança no mercado, muitas vezes ela consegue se adaptar mais rapidamente para aproveitar ou para se preparar para essas mudanças. No caso de uma empresa que, por exemplo, resolve apostar, vamos por assim dizer, num cenário mais otimista. Aí, de repente, ela percebe que as coisas estão caminhando para um cenário mais pessimista. Então, ela consegue, como ela conhece esse cenário, ela consegue se adaptar mais rapidamente a essa nova realidade, ok? Muito bem, essa foi então a nossa primeira situação problema. Vamos agora conhecer a nossa segunda situação problema? Vamos lá. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Agora que já conhecemos a quantidade, dentro de cada cenário, a quantidade de vendas que é possível obter para o próximo período, vamos então trabalhar uma questão de produção. Quanto a empresa então irá precisar produzir? Vamos à nossa segunda situação problema? Vamos lá. Então, muito bem, após realizar o orçamento de vendas, o Sr. Billy Paul precisa elaborar o planejamento de produção. Quanto eu preciso produzir então? Então ele necessita saber quantas unidades do seu produto ele precisará produzir. Vamos destacar aqui que no orçamento anterior
nós trabalhamos uma certa quantidade, mas aquela quantidade era de vendas. Ocorre que muitas vezes a empresa já tem estoque, ou ela vai trabalhar com algum saldo em estoque, um estoque para atender a emergências. Então a empresa ela precisa verificar agora quanto realmente ela vai ter que produzir durante aquele período para atender aquelas vendas que foram estabelecidas. Tá? Utilizando ainda os cenários, né? Então, considerando a compra de matéria-prima para produzir as luvas e também alguns indicadores econômicos. Tá? Então, há sempre uma grande preocupação com a questão da matéria-prima. Tá? Muito bem, premissas então do cenário econômico do mercado regional, tá, de vestuário. Bom, para um cenário otimista, o preço é de 40, uma inflação de 8,47, o consumo em pares de 900 mil e o crescimento da economia de 4%. Alguns dados, né, da área de produção nos dizem o seguinte: para produzir uma luva, né, nós precisamos de meio metro cúbico ao custo de R$10. Meio metro cúbico de material direto de fabricação. Aquele volume de matéria-prima necessária. Então, isso vai custar R$10 no momento. 10% dos produtos acabados em estoque. Então, do volume total produzido, 10% deve ficar no estoque para atender alguma demanda, né? Para atender alguma emergência, alguma coisa assim. 15% de matéria-prima em estoque. Então, a empresa também, de todo o volume de matéria-prima que ela comprar, ela tem que manter 15% disso em estoque, justamente para poder ali fabricar mais alguma quantidade, caso seja necessário. É aquilo que nós chamamos, então, de alguns ajustes de produção. Tá? Muito bem, então, já sabemos dessas restrições, dessas necessidades que a empresa tem. Então, o orçamento de produção, ele se refere a um plano que contém informações, né? Qual é o volume que tem que ficar em estoque, quanto de matéria-prima tem que ficar no estoque. Então, ele contém informações sobre as expectativas, né, a respeito das quantidades a serem produzidas e estocadas. Então, sendo elaborado logo após o orçamento de vendas. Então, nós elaboramos o orçamento de vendas, já sabemos qual é a quantidade que pretendemos vender. Vamos, em sequência, já elaborar o orçamento de produção. Quanto precisaremos produzir? Justamente para depois podermos calcular quanto de matéria-prima será necessário. Né? Então, ele indica o número de unidades que devem ser produzidas para cada período do orçamento, então, para atender às necessidades de venda e gerar o estoque que foi identificado, então. Então, não basta produzirmos apenas para atender às vendas. Nós também temos que planejar uma produção o suficiente para alimentar as demandas do estoque. Então, talvez o Sr. Billy Paul fabrique algumas unidades que apresentem problemas e precise de unidades de reposição. Então, muitas vezes, na área de confecções, né, é comum algumas unidades, depois de pronta, numa inspeção, é verificado que está com defeito. Então é necessário fabricar a mais, justamente para não entregar para o cliente peças com defeito. Né? Então, dessa forma, é muito prudente lidar com esse risco de produção. Então, temos que produzir um pouco a mais do que se esperava vender. A essa produção excedente damos o nome de estoque final. É por isso que, então, a empresa tem aquela projeção de manter um certo estoque final de produtos acabados, tá? Justamente para quando se verifica que alguns produtos estão com defeito, eles são substituídos para o cliente ou já são, quando identificados ainda, né, na inspeção de qualidade, são retirados do lote a ser entregue e utiliza-se os produtos que estão lá no estoque para repor a essa quantidade. Tá? Por isso a importância de se manter o estoque, porque muitas vezes não dá tempo de fabricar mais peças para entregar os pedidos. Então, se completam os pedidos com as peças que estão no estoque. Tá? Bom, restrições do processo de orçamento de produção. Volume de vendas. Tá? Então,
Esse volume de vendas, muitas vezes, ele é uma expectativa, né? A empresa ela espera atingir esse volume de vendas. Mas há uma série de questões que impactam aí em se obter realmente esse volume de vendas. Já a política de estoques, tá? Muitas vezes a empresa precisa definir se ela vai trabalhar com um alto volume de estoque ou com um volume de estoque um pouco mais baixo, tá? Visando aí reduzir alguns custos. E como é que então ela vai manter essa questão de estoques para atender a algumas demandas? E a capacidade instalada, essa é uma questão muito importante. Uma vez que a empresa já sabe qual é a quantidade que ela pretende vender e qual é a quantidade que ela precisa fabricar, a empresa precisa verificar se ela tem capacidade produtiva. Ela consegue fabricar toda essa quantidade de produtos? Então nós temos aqui uma citação do professor Assaf Neto, né? Um autor muito renomado nessa área financeira, né? Nessa área de análise financeira e orçamentária. E ele nos diz o seguinte: os estoques costumam manter uma participação significativa no total de investimento dos ativos, né, da maior parte das empresas industriais e comerciais. Isso significa que muitas empresas acabam investindo muito dinheiro, né, nos estoques, muitas vezes até sem saber, sem um determinado planejamento. E a questão é que o estoque ele tem uma baixa liquidez, né, como diz o Assaf aqui, ó. Então, na realidade, por demandarem vultuosos volumes de recursos, né, ou seja, imobilizando temporariamente esses recursos, aplicados em itens de baixa liquidez. Porque primeiro o estoque tem que ser transformado em créditos, né, em duplicatas a receber, para depois de recebido se tornar realmente uma disponibilidade de caixa. Por isso ele é de baixa liquidez. Tá? Deve as empresas promover rápida rotação. Ou seja, já que tem estoque, esse estoque tem que ser vendido muito rapidamente, ele tem que girar muito rápido, como forma de elevar a sua rentabilidade e contribuir para a manutenção da liquidez. Então, o que o Assaf Neto ele está nos falando aqui é que manter estoques não é de todo ruim. É necessário, mas deve ser muito bem planejado. Senão as empresas acabam investindo muito em estoques, ficam com estoque muito grande e isso é muito dinheiro parado. A empresa muitas vezes tem dificuldades de caixa para pagar os fornecedores, para pagar o tamanho do imóvel que é ocupado para os estoques, a quantidade de pessoal que é utilizada para fazer a manutenção de todos esses estoque que a empresa tem. E muitas vezes ela não precisaria ter tanto estoque assim. Ela poderia trabalhar com investimentos bem menores, tá? E ela conseguiria giros bem melhores para a sua lucratividade e mantendo aí uma excelente liquidez. Então, o gestor ele tem que medir adequadamente o volume de estoques que realmente ele precisa manter. É isso que o professor Assaf está nos dizendo, então. As empresas precisam de estoques, mas mantenha um volume de estoque realmente adequado à necessidade da empresa e às condições da empresa, para não levar a empresa aí a algumas dificuldades, ok? Vamos lá, vamos retornar então ao nosso quadro. Aqui temos então um modelo, né, de como poderíamos elaborar esse orçamento. Então, veja que foi solicitado projeção para 3 anos, temos aqui no cenário mais otimista, tá? Então, nós temos as vendas de mercado, projetada já, com a participação de mercado da empresa. Tá? E as vendas da empresa. Veja que aqui é um total de mercado. E nessa linha aqui nós temos apenas a quantidade que a empresa vai vender. Tá? Muito bem. Então, nós vamos agora, quadro por quadro, ir preenchendo esta planilha aqui. Então, na primeira parte, nós temos os valores de mercado, são os mesmos da planilha anterior, tá? E como chegamos a esses números, ou seja, pegamos aqui ó, 900 mil do ano 1, mais 4%, que é o crescimento previsto, 936 mil. Tá? E na verdade aqui são
936 mil, podemos fazer aqui uma correção também, porque nós vamos pegar do ano 2, ó, e projetar mais 4% de crescimento, 973.440. Ok? Muito bem, a participação da empresa é de 10% no mercado, então 10% de 900 mil, 90 mil. 10% de 936 mil, 93.600. E 10% de 973 mil pares, 97 mil pares. O preço também foi reajustado. A projeção inicial era de 40, mas nós temos uma expectativa de inflação agora de 8,47. Então, 43,39 seria o novo preço já considerando a inflação. E pegamos também o preço do ano 2 e atualizamos mais uma vez para encontrar qual seria o preço de venda para o ano 3. E depois calculamos o faturamento. Então, 90 mil pares a R$ 40, 3.600.000. 93.600 pares a R$ 43,00. No caso aqui, 43,38, né? 39, arredondando, ok? Vamos corrigir aqui. 4.061.000. E também 97 mil unidades a 47,06. E às vezes pode ter alguma diferencinha aqui no finalzinho por conta dos centavos de arredondamento aqui. Então, às vezes as planilhas, né, elas fazem algum arredondamento. Não teria problema algum, uma pequena diferença. Taxa de inflação 8,47, taxa de crescimento 4%. Continuando então a resolução do nosso cenário otimista, nós teríamos que a empresa vai vender 90 mil unidades no ano 1, estoque inicial disso é 10%, portanto 9 mil unidades. A necessidade de produção então seria de 99 mil peças. 99 mil pares. Por quê? 90 mil pares, que é a projeção original. Mas nós precisamos manter um estoque final de 10% desse volume. Então, mais 9 mil pares. 99 mil pares. Não há estoque inicial. Então, devem ser produzidos os 99 mil pares. Já para o ano 2, nós temos uma projeção de vendas de 93.600. E como temos que deixar 10% em estoque, temos que fabricar 9.360 a mais. Então, 102.960 pares devem ser fabricados. Mas a empresa já possui um estoque de 9 mil unidades. Então, dessa maneira, 102 mil menos 9 mil que já estão no estoque, a empresa precisará fabricar apenas 93.960 pares. E mesma coisa para o ano 3. A projeção é de 97.344 pares, precisamos fabricar 10% a mais. Como nós já temos no estoque 9.360 pares, serão necessários serem fabricados apenas, então, 97.718 pares. Temos agora, então, a necessidade de MDF, professor. Isso, material direto de fabricação, tá? É meio metro cúbico por par. Então, a necessidade de materiais, como eu vou fabricar 99 mil unidades no ano 1, vezes meio, 49.500. O mesmo processo para os anos 2 e 3. O estoque final de MDF, então, temos que deixar uma reserva de estoque de matéria-prima de 15%. Bom, se eu vou comprar 49.500 metros cúbicos, não é? Mais 15%, então eu preciso comprar mais 7.425. Então a necessidade total de materiais diretos são os 49.500 mais os 7.425. Então eu teria que comprar no total 56.925. Como o estoque inicial era zero, todo esse volume terá que ser comprado. Como o preço é de R$10 por metro cúbico, então nós podemos, como vamos precisar de 56.925 metros cúbicos a R$10 cada um, o custo, então, de materiais diretos de fabricação para o ano 1 será de 569.250. E realizamos o mesmo processo, né, a mesma análise para o ano 2 e 3, apenas lembrando que
Para o ano 2, nós já temos um estoque de matéria-prima, então ele tem que ser considerado no ano 2. E a mesma coisa no ano 3. Já sobrou ali um estoque de matéria-prima do ano 2, que deve também ser considerado no cálculo. E aí, por fim, teremos então, juntamos tudo novamente. Eu sei que muitas vezes, meu caro aluno, pode ficar o quadro um pouquinho pequeno, né? Mas esse quadro ele é apenas os 3 quadros anteriores, tudo numa planilha só. É a mesma informação, só que toda ela em uma única planilha. Tá? E aí nós temos aqui algumas considerações ainda a respeito dessa situação problema, onde é possível, né, verificar que há uma oscilação nos custos iniciais de materiais, tá? Há maior necessidade de aquisição de matéria-prima devido à necessidade de se manter políticas de estoque. Então, essa reserva que é exigida, ela faz com que se compre matéria-prima a mais. Tá? Então, como resultado de tais políticas, há dispêndios de recursos que foram verificados no terceiro ano, em razão o quê? Do custo unitário ter aumentado a uma taxa de 4%. Então, a empresa vai gastando, né, vai precisando cada vez mais recursos. Ok? Muito bem, com isso então, nós finalizamos a nossa segunda situação problema. Vamos agora conhecer a nossa terceira situação problema? Vamos lá. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Na terceira situação problema, vamos trabalhar então o uso da estatística, de alguns conceitos de estatística para podermos fazer as nossas projeções. Vamos lá? Muito bem, na situação problema 3, então, o Sr. Billy Paul, né, ele recebeu o orçamento de vendas com base nos dados do cenário otimista, preço e crescimento da economia fornecidos pelo economista-chefe, então, no Banco da Coreia do Sul. Então, a partir da participação do mercado da mãozinha, que é de 10%, definiu-se as quantidades a serem vendidas e produzidas para os próximos 3 anos. Veja que nós estávamos apenas fazendo ali, nas situações anteriores, né? Nós estávamos apenas fazendo algumas projeções utilizando cenários. Bom, agora é pedido que se faça realmente uma projeção para os próximos 3 anos com algumas informações. Dessa maneira, então, temos novamente um cenário otimista, né? Já com os valores de mercado para ano 1, 2 e 3, novamente a participação de mercado da empresa de 10%, os preços de venda já reajustados nessa questão, né? 43,60, 47,52, o faturamento que foi previsto, lembrando então que essas informações já foram entregues, né, à empresa, e as vendas previstas para esse período. Bom, essa informação ela já foi realizada, né, já foi resultado das situações problemas anteriores, e agora o Sr. Billy Paul necessita de um orçamento para mais 2 anos. Então nós já temos aqui o ano 1, o ano 2 e o ano 3. Então eu preciso projetar agora, né, o ano 4, por exemplo, e o ano 5. Né? Então, por recomendação desse economista-chefe utilizando um critério de adoção de médias móveis sobre as vendas já projetadas. Ou seja, podemos, para esse caso, utilizar uma média móvel para o cálculo dos próximos períodos. Bom, mas o que é então uma média móvel, né?
Então, uma das formas de se estimar dados futuros é o uso da média, ou também a chamada média simples, que é definida pela seguinte equação, né? Nós temos aqui a média, né? Que é o número médio de um universo observado. Digamos que nós temos ali 5 observações, não é? 5 períodos. Então, vou somar tudo, que é isso que essa fórmula está nos dizendo. Nós somamos todos os períodos e dividimos pelo nosso universo, que é a quantidade total de períodos. Apenas isso. Então, nós temos o número de períodos observados e nós temos o valor real dos eventos observados. Ou seja, quando nós somamos, então, todos os valores observados e dividimos pela quantidade de valores observados. Para melhorarmos, então, esse entendimento, vamos a um exemplo. Tá? Então, suponha que uma fábrica de baterias deseja projetar suas vendas para os próximos 3 anos. Para tanto, possui um histórico de vendas de acordo com os dados abaixo. Bom, no ano 1 ela vendeu 110 unidades, no ano 2 111 e no ano 3 115 unidades. Bom, para calcularmos então os próximos períodos, nós vamos pegar aqui, ó, para encontrarmos o valor do 4º ano. 110 do primeiro ano, 111 do segundo ano, 115 do terceiro ano. Como estamos utilizando 3 períodos, vamos dividir por 3. Então, somamos tudo, 110 mais 111 mais 115, dividido por 3, 112. Para o 5º ano, vamos utilizar toda a informação disponível. Então, 110 do primeiro ano, 111 do segundo ano, 115 do terceiro e 112 do 4º ano. Já é uma projeção e já pode ser utilizada. Então, a previsão do 4º ano pode sim ser utilizada para fazer a previsão do 5º ano. Só que agora nós temos que lembrar de dividir isso por 4 períodos. Então, a somatória, né? 448, que dividido por 4 períodos, 112. E podemos fazer a mesma coisa para projetar o 6º ano. Tá? Então, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 e ano 5. Veja que a projeção do ano 5 também já pode ser utilizada. Dividindo tudo, então, por 5 períodos, também 112 unidades. Completando o nosso quadro, então, para o ano 4, 5 e 6, 112 unidades. A certeza de que as vendas serão de 112? Ou seja, o que nós estamos indagando aqui? Havia uma certa oscilação nas vendas antes. E agora, será que essa técnica realmente está adequada? Será que não há uma certa sazonalidade na empresa? E se houver sazonalidade, será que esta técnica seria a mais adequada para esse contexto? Então, para corrigir essas condições, essas questões de distorções, fazemos um pequeno ajuste na ferramenta e a transformamos em uma média que nós chamamos de média móvel. Então, é um procedimento algébrico da média móvel, é exatamente igual da média simples. Nós apenas vamos considerar a sazonalidade. Então, a fórmula é a mesma, a maneira de resolvermos é a mesma. Só vamos verificar os períodos de maior sazonalidade ou menor sazonalidade. Então, a única diferença é que seguimos períodos diferentes de acordo com a sazonalidade. Então, isso no volume de vendas das empresas, em alguns setores, essa questão de sazonalidade ela é muito importante. Tá? Então, ela tem que ser considerada na projeção de vendas. Então, ao invés de calcularmos a média de todos os períodos disponíveis, vamos apenas, períodos específicos que refletem, então, essa sazonalidade do mercado. Então, veja que temos que analisar bem o contexto, esse mercado, esse setor onde a empresa está operando e verificar se essa sazonalidade se ela é impactante. Tá? No caso do exemplo que nós temos agora, tá? Vamos aqui, isso. Então, no caso agora de uma empresa que vende travesseiros, tá? Então, o negócio vai bem, só que segue um padrão de sazonalidade. Como assim, professor? Um padrão de sazonalidade? Cada ano, as vendas elevadas é seguido por um ano de vendas baixas. Então, um ano a empresa vende bem.
Como o travesseiro ele tem uma vida útil de 2 anos, isso quer dizer que os clientes só vão retornar dali a 2 anos. Então, a média de vendas acaba ficando alta em alguns anos e baixa em outros anos. Tá? Então, no ano 1, 110 unidades. No ano 2, 50. No ano 3, 115. No ano 4, 60. Então, veja que são volumes bem diferentes de vendas. Perdão. Então, para projetar as vendas do 5º e 6º ano, tá? Como é que nós faríamos isso? Bom, vamos aplicar então as médias móveis, que nada mais é do que a média simples, só que considerando a sazonalidade. Então vamos lá. Muito bem, para o 5º ano então, tá? Bom, o 5º ano, tá? Ele é uma sequência de vendas altas. 110, 115 e temos que encontrar a média aqui. Então nós vamos pegar lá 110 mais 115, 225. Como estamos utilizando 2 períodos, vamos dividir por 2. 112,50, arredondando, 113. Para o 6º ano, é um ano onde as vendas vão ser menores. Tá? Então nós pegamos as vendas do 2º ano, que também é menor, e a do 4º ano. Então, 50 mais 60, 110, que dividido por 2, 55. Então veja que dessa maneira utilizamos a média simples, mas aplicamos isso no contexto de média móvel. E dessa maneira respeitamos a sazonalidade existente no negócio da empresa. E fazemos uma projeção que é mais realista. Tá? 55 unidades é um volume bem realista para o 6º ano, não é verdade? Então verifique que a sazonalidade da empresa realmente foi preservada. Muito bem, vamos agora então resolver a nossa terceira situação problema, tá? Lá da mãozinha, a nossa fábrica de luvas, tá? Para mais 2 anos. E vamos aplicar a média móvel então. Então, no caso do 4º ano, serão utilizadas as vendas do 1º, 2º e 3º ano, tá? Então, vamos pegar lá as vendas de 90 mil do 1º ano, 93.600 do 2º, 97.344 do 3º. Como estamos utilizando 3 períodos, vamos dividir por 3. Então, 280 mil, que é a soma, tá? Dividido por 3, 93.648 unidades. Para o 5º ano, serão utilizadas as vendas do 2º, do 3º e do 4º ano. Ou seja, sempre vamos considerar os últimos 3 anos. Como nós já temos o 2º ano, o 3º ano e o 4º ano. Então, nós podemos somar esses 3 e continuamos agora dividindo por 3. 94.864. Ou seja, aquele 1º ano que era de 90 mil e que tinha um volume menor, poderia levar a uma redução dessa média, a uma expectativa de vendas um pouco menor. Não porque os valores eram menores, mas porque ele já está num outro contexto, num outro momento da empresa. Aquela questão de sazonalidade, aquela questão de início de empresa. Tá? Então, utilizando a média móvel e fixando, por exemplo, sempre na média dos últimos 3 períodos, se mantém essa questão da sazonalidade, do volume de vendas que a empresa já obteve no mercado. Então, essas questões mercadológicas aí, elas são preservadas, né? Nesse cálculo da média móvel, então, para o cálculo da previsão de vendas. Então, a previsão para o nosso 5º ano seria de 94.864 unidades. Dessa maneira, então, resolvemos a terceira situação problema, fazendo aí, então, a nossa projeção utilizando média simples e aplicando, quando necessário, a média móvel. Né? Vamos, então, agora à nossa 4ª situação problema. Vamos lá? Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa.
Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Bom, na quarta situação problema, o nível de incerteza quanto ao volume de previsão para os próximos períodos fica um pouco elevado. Então é necessário usar uma técnica que considere essa incerteza no mercado. E é por isso então que nós precisamos, nesse contexto, trabalhar com a regressão. Tá? De uma maneira muito simples, vamos agora então entender o conceito, né? Onde aplicar, como realmente utilizar a regressão. Normalmente, numa situação mais prática, então o profissional ele vai utilizar uma ferramenta de cálculo, seja um software, seja uma planilha de cálculos, né, que vai ficar responsável pela execução realmente dos cálculos, ok? Então vamos entender o que está ocorrendo para podermos então analisar o resultado, se ele faz sentido ou não para a empresa. Muito bem? Vamos lá, vamos conhecer então a nossa quarta situação-problema. Então, considerando que as previsões anteriores de venda e faturamento atendem às expectativas do Sr. Billy Paul, então, está solicitando a realização da previsão de vendas da mãozinha para mais 3 anos. Bom, o período está aumentando muito, né? 1, 2 anos, a incerteza é baixa, mas mais períodos, né? Então, lembre-se que quanto maior o período de estimativa exigido, maiores serão as incertezas. Fica uma previsão muito longe, né? A incerteza fica muito grande. Então, para contornar esse problema, utilizamos a regressão. É a técnica a ser aplicada. Então, para relacionar as vendas da empresa com alguma variável externa ou setor da empresa. Então, normalmente nós pegamos ali o volume de vendas do setor, né, e fazemos a comparação, então, né? Relacionamos isso com o volume de vendas que a empresa deve obter, então, para assim conseguirmos fazer a nossa regressão. Tá? Muito bem. Dessa maneira, então, temos aqui alguns dados. Tá? Previsão das vendas para os próximos 3 anos do setor de vestuário nacional. Então, existem algumas empresas, principalmente empresas de consultoria, né, ou mesmo instituições, que trabalham números de mercado, que fazem essas estimativas, que elaboram essas previsões. Então, normalmente, quando você necessitar fazer essas previsões, você deverá consultar algum desses institutos e eles já têm as previsões lá para os próximos períodos de diversos setores da economia. Então, você obteve aqui esses dados, né, para o setor de vestuário nacional. Então, essas são as projeções para os anos 6, 7 e 8 lá na frente, ok? Então, no nosso cenário otimista, nós já temos aqui os valores para os anos 4 e 5. E temos que aqui são os valores de mercado, o volume total de venda no mercado. E nesse quadro aqui nós temos a expectativa, então, de venda da empresa, na mãozinha. Ela tem normalmente ali, né? Ela vem se mantendo ali com 10% mais ou menos de participação no mercado. Muito bem, a fórmula então da regressão linear. Parece simples, né? Nós temos lá a nossa variável dependente, a constante, a variável independente, né? E o número real que determina então o tamanho de B, que é o x, tá? Bom, a questão aqui é que nós precisamos realmente obter os valores da equação. Tá? Para fazermos uma regressão, nós precisamos calcular os valores de A e os valores de B, né? Para podermos, então, quando necessário, fazermos aí um cálculo de regressão. E para isso, sim, essa fórmula assusta um pouquinho, não é verdade? Então, para determinar o B da equação do primeiro grau, nós utilizamos, veja aqui,
da fórmula anterior, né, que nós temos lá o A mais B vezes X, esta fórmula aqui é apenas para calcular o B. Né? Parece complexo, mas na verdade nós temos apenas somatórios. Vamos somando, somando, elevando alguma coisa ao quadrado e dividindo pelo número de elementos. É um pouco trabalhoso, mas os cálculos em si são relativamente simples. Tá? Então, onde x é a variável independente, né? Y é a variável dependente e n é o número de valores disponíveis. Tá? Então, a quantidade aí de elementos que existem. Então, para determinar, né, o A da equação, tá? A fórmula é essa. Então, a média de y menos b, a média de x. Tá? Então, média da variável dependente e média da variável independente. Então, uma vez que nós já temos o b, é possível calcularmos ali o A. Bom, primeiro passo então, como que nós trabalhamos uma questão de regressão, tá? Então, o cálculo de B. Então, ele segue essa fórmula abaixo, né? Já verificamos. Observação, devido aos valores com números de algarismos, é sugerido dividir por 10.000. Porque os números, né, trabalhados pelas empresas ou pelo valor, pelo volume de vendas de mercado, muitas vezes eles são muito grandes. Tá? Por exemplo, nós trabalhamos com 900.000, 1 milhão de unidades. Tá? Se você for trabalhar isso em questão estatística, vão ficar valores muito grandes para serem trabalhados. Então, nesse caso, sugere-se divide por 10.000, por 1.000, quando for o caso, né? No caso aqui foi sugerido por 10.000, para ficar em valores menores. Depois temos que lembrar de multiplicar por 10.000 novamente para encontrarmos o resultado correto. Né? Mas para fazermos os cálculos, podemos trabalhar com números menores. Dessa maneira fica mais simples o nosso trabalho. Ok? Vamos retornar ao quadro? Vamos lá. Muito bem. Então, aqui simplesmente resolvemos o valor de B. Veja que nós vamos apenas multiplicando então os valores de mercado, volume que o mercado espera vender, vezes aí o volume que a empresa espera vender. Então, no início fazemos essa multiplicação período por período. Período 1, período 2, período 3, período 4 e período 5. Nós já temos essas informações, né? Então, basta fazermos a multiplicação. Somamos tudo isso, que é o somatório de x e y, 4.613. Depois, somamos todo o volume de venda que a empresa, que o mercado pretende vender. Vamos encontrar aqui 490. Depois, sim, o y, o volume que a empresa pretende vender. Somamos todos eles. 46 e 15. No x ao quadrado, vamos pegar então o volume de mercado, vamos elevando todos eles ao quadrado, chegamos a 48.440. Então veja que essencialmente nós trabalhamos com multiplicação, com adição e em alguns casos elevamos aqui ao quadrado. Depois sim aplicamos as fórmulas, porque basta substituir. Veja bem, esse elemento está aqui, da fórmula. Temos somatório de x, somatório de y. Somatório de x, somatório de y. Temos somatório de x ao quadrado. Somatório de x ao quadrado. Ele aparece duas vezes aqui na fórmula. E o número de elementos trabalhados, que no caso é sempre 5. Então agora basta fazermos as substituições. Então, somatório de xy, 4.613, está substituído aqui. Somatório de x, 490. Somatório de y, 46 e 95, tem uma pequena diferencinha aqui, mas tudo bem. Novamente aqui, então, somatório de x ao quadrado, 48.440, menos, novamente, o somatório de x ali ao quadrado, dividido por 5.
Veja que há uma pequena diferença aqui, né? Aqui nós temos o somatório de x ao quadrado e aqui nós temos, né, esse somatório de x depois elevado ao quadrado. O resultado dele é elevado ao quadrado, tá? No final de tudo isso, nós temos 4,3 que divide 231 e no final nós temos isso aqui, ó, 0,0178. Nossa, professor, que trabalhão para encontrarmos esse fator. Sim, esse fator, né, nós vamos utilizar agora para encontrar a nossa fórmula de regressão. Então, agora devemos calcular o valor de A. Nós já conhecemos o valor de B. Tá? Bom, no valor de A, nós vamos então somar toda a projeção de mercado, vamos dividir por 5. Tá? Vamos encontrar aqui, ó, menos o fator que acabamos de calcular e toda a projeção da empresa e também vamos dividir por 5. Então, 9,39 é essa parte do cálculo aqui. O nosso fator está novamente aqui. E essa parte toda aqui se transforma em 98,19. Muito bem, 9,39. Resolvemos o que está dentro dos parênteses primeiro. Então, 0,01 vezes 98 menos 1,75. 9,39 menos 1,75, o valor de A é 7,6382. Então, a nossa função de regressão, né, a fórmula de regressão será A, que vale 7,6382, mais B, que vale 0,01784, que multiplica x. Então, o x será substituído, né, pelo volume de faturamento do mercado. Então, dessa maneira, tá, nós podemos fazer os cálculos, olha lá, para prever os próximos anos, tá, serão necessários os dados das vendas do setor para os próximos 3 anos. Ou seja, nós temos aquela projeção para o 6º, para o 7º e para o 8º ano. Então, conforme previsto no enunciado. Então, os cálculos que seguem como valores originais foram divididos por 10.000. Né? Então, aplicamos a mesma regra para não termos aí nenhuma diferença nos cálculos. Né? Muito bem. Então, resolvendo aqui, para o 6º ano, nós já temos a nossa equação. O A, o B e o X. Onde o X será o volume previsto de vendas no mercado, que dividido por 10.000, 120. Então, resolvendo a nossa equação, 0,01 vezes 120, 10.000. Tá? Já demos o total aqui, 9,779. Tá? Para sabermos isso em quantidade, porque nós temos o valor de Y, não é? Y vale 9,779. Mas você se lembra que nós dividimos por 10.000? Muito bem, então agora nós temos que multiplicar o resultado de x por 10.000 para encontrarmos a quantidade a ser vendida. No caso, então, para o 6º ano, 97.790 pares. Tá? Para o 7º ano, fazemos a mesma coisa. Pegamos aqui, então, A, B vezes x, onde x é o volume de vendas do mercado, que dividido por 10.000 deu 130. Resolvendo então y, temos 9,9574. 9,9574, que multiplicamos por 10.000, encontramos a quantidade a ser vendida no 7º ano. 99.574 pares. E o mesmo processo, então, aplicado no 8º ano. Dividimos a demanda de mercado por 10.000, encontramos então 10,04, que multiplicado por 10.000 são 100.466 pares para serem então vendidos no 8º ano. Colocando tudo num quadro então, para ficar mais visualmente, né, mais correto, no 6º ano 97.790, no 7º ano 99.574, e no 8º ano, 100.466 pares para serem comercializados.
Veja, meu caro aluno, que utilizando a técnica, então, da regressão, ficou relativamente simples, né? De calcularmos qual é a projeção de venda para períodos bem distantes, como é o caso ali do 6º, do 7º, do 8º ano, onde há ali um nível de incerteza muito grande. Mas aplicando esta técnica, né, que é a regressão, nós conseguimos diminuir, nós conseguimos trabalhar essa questão da incerteza. E temos números ali que representam bastante a realidade da empresa. Muito bem, esta foi a nossa 4ª situação problema. Vamos ver agora como seria todo esse conhecimento em uma outra situação? Vamos lá. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Muito bem, nós trabalhamos hoje na aula a projeção das vendas, né? E depois a projeção de produção dos produtos. E mais além ainda, voltamos para a projeção de vendas e trabalhamos a questão de como prever os próximos períodos utilizando a média, no caso média simples e depois uma média móvel, e por fim, para períodos mais distantes, onde a incerteza é um pouco maior, utilizamos ali a técnica de regressão, tá? Uma ferramenta muito importante da estatística. Fizemos isso para empresas essencialmente industriais, mas esses conceitos são perfeitamente aplicáveis em empresas comerciais que também fazem o seu planejamento orçamentário. Não é apenas porque eu não tenho linha de produção que eu não preciso fazer a projeção. Só que empresas que não têm o processo produtivo, né, não tem que fabricar, ela vai simplesmente já fazer então a sua projeção de compras. Quanto eu preciso comprar para atender a essa demanda? Mas veja que projetar as vendas continua sendo tão importante para uma empresa comercial quanto é para uma empresa industrial. E nesse contexto também temos aí as empresas prestadoras de serviço, que essencialmente também vão tentar projetar normalmente ali a quantidade de serviços que serão prestados, né? De forma que isso também irá compor o seu faturamento. E todas essas técnicas que vimos então na aula de hoje podem ser ali então perfeitamente adaptadas para esse contexto, tá? Dessa maneira então fica relativamente simples de aplicarmos essas técnicas independentemente se é uma empresa industrial, se é uma empresa comercial ou mesmo uma prestadora de serviços. Obviamente que temos que verificar a sazonalidade, se a empresa está num contexto de forte sazonalidade ou não, a confiabilidade dos números, então sempre buscar números com alguma instituição, com um banco, né? Ou com alguma instituição que realiza esses cálculos e disponibiliza essas informações, traz uma confiabilidade maior para os cálculos que você está elaborando, ou seja, para as previsões que você está elaborando. Então, utilizando dados confiáveis e a ferramenta correta, é possível fazermos aí excelentes projeções de vendas e, com isso, melhorarmos bastante a assertividade das demais projeções, né? As projeções que vêm depois da projeção de vendas. Muito bem, meu caro aluno. Se ficou alguma dúvida, né? Alguma questão, por favor, envie sua dúvida pelo chat, né, da aula atividade ou pelo fórum, ou ainda para o seu tutor
e o professor terá imenso prazer em responder as suas dúvidas. Da minha parte, então, muito obrigado e até a próxima.